Nós pensamos muito mais num projeto de sociedade inclusiva, em que as diferenças humanas sejam valorizadas e que todos e todas possam aprender com as diferenças humanas. Não é? Então, não compreendemos que educação bilíngue seja sinônimo de escola especial. Compreendemos, sim, que o projeto pedagógico de educação bilíngue ele deve ser aprimorado, e o Ministério da Educação tem responsabilidade nesse processo. Não estamos do zero, porque já iniciamos esse processo. Um outro ponto, né? Se as pessoas que se manifestaram consideram que a condição, né, de surdez não deve compor a atual classificação brasileira de deficiência, mas que as pessoas surdas devam fazer parte de uma minoria linguística, então também é uma outra regulamentação legal que a gente deve fazer no Brasil, porque atualmente, né, no âmbito da educação especial, as pessoas com surdez, as pessoas surdas com deficiência auditiva estão ali inseridas. No âmbito da legislação geral do país também estão, tanto é que beneficiam-se das cotas para o mercado de trabalho, beneficiam-se de todas as políticas públicas afirmativas no país. Estão representadas no CONAD, que é o Conselho dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Então, acho que essa também é uma discussão legítima, importante a ser feita, porque nós não podemos pensar, eu sou minoria linguística quando convém, sou pessoa com deficiência quando convém. Ou somos as duas coisas? Então, também há essa possibilidade. Então, precisamos explicitar. E, por último, quero lembrar, né, o Plano Nacional de Educação, conforme o professor Vilmar lembrou, de fato, aquele plano que se encerrou em 2010, ele tinha cerca de 270 metas. Foi considerado inexequível, né, pela sua complexidade e detalhamento, que não caberia à União fazê-lo. A proposta, então, foi que este plano teria um formato enxuto e de orientação. Por quê? Porque uma das suas diretrizes é que cada estado e cada município vai ter que construir obrigatoriamente, né, e também tramita a Lei de Responsabilidade Educacional no Congresso, para que haja, inclusive, responsabilização aos gestores que não elaborarem os planos e não fizerem a gestão adequada, né? Então, os estados e municípios deverão elaborar os planos estaduais do Distrito Federal e dos municípios. E aí, sim, lá na esfera, especificar. Então, por isso é que as metas e estratégias do PNE estão com este formato muito mais enxuto e que, a princípio, o relator deverá manter, porque ele já fez a leitura, um mês atrás, das diretrizes, que é a lei propriamente, porque as metas e estratégias estão num anexo à lei, né? E ali ele mudou pouca coisa, ele manteve o princípio, a espinha dorsal do plano, né? Agora, a gente sabe que nas metas e estratégias mudanças deverão ocorrer, não sabemos quais ainda, a leitura não foi feita. O que está, de fato, segurando é o acordo do financiamento, né? A presidenta tinha definido com a equipe econômica 7% do PIB, a sociedade civil pede mais, o relator propôs 8,5%, e não se chegou ao acordo do financiamento global, por isso não foi feita a leitura ainda. Então, eu quero dizer que a educação bilíngue é, sim, uma estratégia. Por quê? Porque ela compôs toda a discussão da CONAI. Lá nós tivemos propostas aprovadas e não aprovadas, como em todas as áreas. Então, é um grande debate, tinha mais de 3.000 delegados de todo o Brasil, né? E outro aspecto, não foi um descuido o convite para as instituições. Eu também quero fazer essa explicação para vocês em nome do MEC, porque, além dos delegados tirados nas fases anteriores, cada secretaria do MEC recebe uma cota para convidados. E como nós tínhamos que convidar
membros do Ministério Público, tínhamos que convidar membros da academia, etc. Então, nós consideramos que no CONAD os movimentos sociais estão representados na parte civil, né? E aí o INES é MEC, né? Está na estrutura do MEC. Então, o CONAD, ele de fato esteve representado, né? E depois também a ANPID, etc. Isso pode se mudar para a próxima conferência, não é o maior problema, né? E também não reside aí a grande dificuldade. Isso é só um esclarecimento, porque aqui eu acho que a gente não tem que se tratar com ironia, não foi um descuido. Tem razão de ser, e todas as ações do Ministério da Educação são públicas, né? Os documentos são públicos. Então, minha gente, eu reitero, ao concluir essa fala, né? Todas as vezes que as organizações pediram agenda no Ministério da Educação, com a Diretoria de Educação Especial ou com a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, nós sim aceitamos, sim respondemos, umas vão, aceitam, outras não. Então, acho que é uma questão de justiça, porque nós somos, antes de tudo, né? Eu, Joirã, professora Cláudia, Marlene, todos nós somos servidores públicos e temos no dever da nossa profissão de cuidar, né, do nosso fazer como um fazer público, como aqui também os procuradores e as procuradoras. Nós não trabalhamos e não atuamos pessoalmente, né? Então, por isso, eu reconheço que tudo o que foi dito aqui eu levo institucionalmente, viu, Cristina, Ana Lúcia, não se preocupem. Nós, do Ministério da Educação, não temos o hábito de personalizar as ações e, muito menos, de imaginar que representamos, que encarnamos, né, uma ação, uma política pública, não. Nós fazemos, trabalhamos e atuamos a partir de uma determinação de governo, né? Então, nós temos hoje essa determinação de governo e estamos trabalhando e queremos, sim, compartilhar com vocês. O professor Vilmar colocou, Sebastião, né? E a gente acha que é possível. Acho que o Ministério Público tem um papel importante nessa construção e nós podemos avançar. Eu tenho certeza disso. Então, eu deixo aqui o agradecimento em nome do ministro Fernando Haddad, da secretária Cláudia Dutra, do professor Joirã, da professora Marlene, da Maitê, que também é nossa assessora e aqui está, e de toda a nossa equipe. Mais uma vez, coloco todo o Ministério da Educação, no que se refere à educação especial, à disposição. Muito obrigada. Martinha, muito obrigada mais uma vez pela sua participação, contribuição, compreensão, enfim. Só para finalizar mesmo, a Ana Lúcia vai colocar aqui as conclusões que foram tiradas dessa audiência pública, para ver como é que nós vamos encaminhar daqui para frente. Gente, eu só queria explicar inicialmente que, na verdade, isso aqui é mais ou menos um relato das propostas desde a manhã. Nada disso é conclusão, tudo isso é para reflexão, principalmente dos GTs, Educação e Inclusão, do Ministério Público Federal, mas também dos demais participantes, né? Isso aqui não vai ser votado, isso aqui não é uma conclusão, então nós não temos nem espaço nem tempo para discutirmos item por item. Então, eu peço a compreensão de vocês, inclusive, se alguma coisa faltou, depois nós vamos verificar também a gravação dessa audiência pública, né, que vai estar disponibilizada pela internet. Então, a primeira sugestão da manhã proposta foi a criação de uma comissão para aprofundamento do tema da educação inclusiva, para discussão direta com o Ministério da Educação, com o objetivo de democratizar o processo de criação das políticas públicas adequadas, a partir dos interesses dessa parcela da população. Isso foi o doutor Moisés, na fala dele nessa manhã. A segunda seria manutenção, mesmo que provisória, das escolas bilíngues na condição de prestadoras de ensino regular, concomitantemente com o processo de inclusão de estudantes surdos nas escolas regulares, a fim de possibilitar, na atualidade, uma oportunidade de escolha
e, a médio prazo, uma melhor avaliação técnica da solução mais adequada para cada grupo. Terceira, o papel do Ministério Público Federal deve ser o de exigir do MEC a efetiva implementação das políticas públicas de inclusão da pessoa com deficiência nas escolas regulares, sem prejuízo de adotar providências específicas para a manutenção, mesmo que provisória, das escolas bilíngues e de outras escolas especiais que prestem serviços de educação regular mais adequados na atualidade. Quarto, o foco deve ser da educação, considerando que não haverá inclusão das pessoas com deficiência na sociedade se não houver eficiência no sistema a ser adotado. Quinto, deve ser priorizada a escolarização de todas as crianças do Brasil, não sendo compatível tal prioridade com o fechamento de escolas, o que deve ser combatido e evitado. Sexto, a ausência de capacitação ou de condições técnicas nas escolas regulares não pode afastar a obrigação de matrícula de estudantes com deficiências, surdos ou cegos nessas escolas. Sétimo, com base no Decreto 7612 de 2011, deve ser cobrada a implementação de um grupo de avaliação do plano, a ser obrigatoriamente integrado por representantes de pessoas com deficiências, surdos e cegos. Oitavo, deve ser acompanhada a homologação do parecer número 08 de 2010, do Conselho Nacional de Educação. Nono, deve ser exigida para matrícula nas instituições de educação especial a comprovação de matrícula também na escola regular. Décimo, e que foi a última proposta feita pela professora Martinha, a proposta de criação de um grupo de trabalho para detalhar a orientação para a implementação do Decreto 5626, a fim de elaborar um documento técnico. Mais tarde foi feito também a proposta de que o Ministério Público funcionasse como mediador nesse grupo de trabalho. Então, é isso. Agradeço a presença de todos. Espero que tenha sido válida a nossa reunião de hoje. E uma boa noite para todos.